Oi, Oi, tá me ouvindo bem? eu estou, e você? Sim, tô ouvindo bem. Tudo certinho aqui. Então tá. Então já vamos começar. O pessoal vai mandando aí para as amigas, para quem achar que precisa desse conteúdo. Mas eu já vou me apresentando. Para quem não sabe, meu nome é Ingrid, sou psicóloga recém-formada. Eu sou psicóloga clínica, então eu trabalho com atendimento psicoterapêutico, da abordagem da TCC, a terapia cognitivo-comportamental. No meu Instagram eu falo sobre autoestima, porque eu acho muito importante e necessário que quando a gente começa a passar por um processo de autoconhecimento, automaticamente a gente começa a cuidar da nossa autoestima e quando a gente está bem com nós, a gente fica bem com todo o resto. E eu fiquei muito feliz em pensar nesse tema e não teria pessoa melhor para convidar a não ser a Aline, que além de amiga, também colega da profissão e muito expert no assunto. Então, Aline, pode se apresentar para a gente, por favor. Então, boa noite. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, né? Você também é uma excelente profissional, então não poderia ser melhor esse nosso bate-papo. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Aline Bedin, eu sou psicóloga também, sou psicóloga clínica e eu trabalho na clínica com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, né? Que é a tal da TCC. E é uma abordagem mais prática, né? Que traz resultados mais rápidos e eu sou meio suspeita em falar porque eu adoro, né? Então, mas Somos enfim, duas. é isso aí. E para nós entrarmos, então, no assunto da nossa live, né? Você poderia explicar para nós o que é autoestima e como a gente faz para manter essa autoestima? Então tá, vou explicar assim, eu gosto muito de falar desse tema porque muitas pessoas têm o costume de achar que a autoestima é somente a imagem que a gente tem de nós mesmos, né? O corpo físico, a beleza. Ah, se eu me sinto bonita, então eu tenho uma autoestima alta, e se eu me sinto feia, minha autoestima é baixa. E não é necessariamente isso. Então, o conceito de autoestima começa nessa questão de estima é quando você tem um carinho, um afeto, uma afeição por alguém. Então, a autoestima é quando você tem esse carinho por você mesma. E a autoestima está ligada em três fatores, que seria o autoconceito, que são os pensamentos que eu tenho sobre mim, o amor próprio, que são os sentimentos que eu tenho por mim, e a autoconfiança, que é o quanto eu me sinto orgulhosa das coisas que eu faço, atitudes e comportamentos. Então, quando você está com esses três equilibrados e bem nutridos, digamos assim, você está com a sua autoestima alta. E já para entrar no assunto, Aline, como que você acha que a autoestima interfere na ansiedade? E antes disso, explica um pouquinho pra gente o que é a ansiedade, porque acontece muito da gente ainda confundir a ansiedade patológica, o transtorno de ansiedade, né? Uhum. E o se sentir Sim. ansiosa, se sentir ansioso. Uhum. Então, realmente, essa é uma diferenciação que é necessário a gente fazer, né? Então, a ansiedade normal, digamos assim, é aquela ansiedade que nasce com a gente, que todo mundo tem, né? Que ela é própria do ser humano. É o nosso sistema de alerta. Então, é esse sistema de alerta que vai nos proteger de possíveis perigos, né? Que vai nos avisar o que pode acontecer, enfim, nos faz prever o que pode vir a acontecer. Então, ele funciona como nosso sistema de alerta. Por exemplo, se tu for atravessar uma rua, você não vai simplesmente sair da calçada e entrar na rua sem olhar para nenhum lado, né? Pelo contrário, você vai ver como está o movimento, né? Você vai olhar se está vindo carro, se não está vindo, se dá para atravessar ou não. Essa noção de perigo, de que se você atravessar sem olhar, você pode ser atropelado, essa noção é a ansiedade que te traz, né? Uhum. Essa previsão, digamos assim. E, por outro lado, quando a ansiedade ela se torna patológica, é como se esse sistema de alerta ele não se desligasse. E aí você fica o tempo todo, né, naquela pressão, naquela preocupação e aí fica desse jeito. Então, para exemplificar isso, a gente pode pensar no seguinte: você compra um carro, né? E esse carro ele vem com um alarme. Esse alarme ele vai disparar caso alguém queira roubar esse carro, né? Ou então quando, sei lá, tem algum bichinho dentro, algo nesse Sim. sentido, né? Esse é o funcionamento normal. Uhum. Aí, quando ele vai.
funcionar errado, digamos assim, ele vai disparar do nada, né? Então não tem bichinho, não tem ninguém querendo roubar, ele simplesmente dispara. E a gente pode fazer uma analogia disso com a ansiedade normal e patológica. Então, o funcionamento bom do alarme é a ansiedade normal e o funcionamento ruim dele é a ansiedade patológica, né? Mais ou menos seria essa analogia. E aí, né, continuando, como você, na sua opinião, assim, Ingrid, como você acha que a ansiedade ela vai diminuir a autoestima? Como que ela vai interferir? Antes até de eu responder essa pergunta, eu esqueci de comentar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar ali naquele ponto de interrogação que depois a gente vai respondendo. Mas se também mandar nos comentários, a Aline tem a produção dela lá, né? Seu marido está cuidando, minha amiga está aqui também. Vai ficar de olho. Se a gente perder algum comentário, depois a gente responde no final. Sim, Então, e assim, qualquer coisa... pode Desculpa. falar. Pode falar. Qualquer coisa também a gente responde depois nos stories ou grava um Isso, vídeo, alguma coisa assim, se a gente deixar alguma coisa de fora, tá? Pode isso. puxar a orelha. Exatamente. Então, assim, antes de eu falar como que afeta, eu preciso explicar o que seria uma autoestima baixa. E aí vocês já vão olhando, analisando como é que tá de vocês, se vocês se identificam com algumas dessas características. Geralmente, a pessoa que tem uma autoestima baixa, ela se sente muito perfeccionista, ela tem que fazer tudo certo, parece que ela não pode errar nada, ela não pode não saber das coisas, ela não sabe dizer não, então ela tá o tempo todo agradando as pessoas e ela não consegue dizer não quando ela não quer fazer aquilo, porque ela tem medo da pessoa não gostar, ficar brava com ela ou algo nesse sentido. A pessoa com autoestima baixa, ela também se sente insuficiente, ou que tudo que ela faz não é o suficiente. Ela tem dificuldade de confiar nela mesma, nas coisas que ela faz, e muita dificuldade em reconhecer as suas próprias conquistas. Então, assim, geralmente quando você tem algumas ou várias dessas características e elas afetam significativamente nos teus relacionamentos, no teu dia a dia, no teu trabalho, nos teus estudos, seja qual for a realidade, provavelmente a sua autoestima está baixa. Então é onde eu retomo aquela fala de que não é necessariamente você se sentir feia ou bonita, mas são várias atitudes e questões que vão acontecendo no teu contexto que te fazem se sentir assim. E qual que é a relação com a ansiedade? Como a ansiedade são medos e preocupações em excesso, a autoestima é essa questão de, meu Deus, eu tô com medo da pessoa não gostar. Eu tô preocupada do que ela vai falar, eu tô preocupada com o que ela vai achar. Então você fica constantemente nesse medo, nessa preocupação, nesse alerta, né, que não é para estar o tempo todo. E aí é onde fica essa questão da autoestima baixa e a ansiedade. A gente até conversando, eu e a Aline, é difícil dizer quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Como é difícil dizer se a ansiedade primeiro afeta a autoestima baixa ou o contrário. A gente não sabe qual que começa primeiro, mas uma interfere totalmente na outra. E até te pergunto, Aline, nos teus estudos e até nos teus atendimentos, como que você percebe que a autoestima mais baixa interfere na ansiedade? Então, né, continuando com a conceituação da ansiedade, a ansiedade ela é bastante caracterizada pelos pensamentos catastróficos, né? Que eu sempre digo que é aquela capacidade que a gente tem de pensar sempre na pior hipótese, né? E uma preocupação excessiva com o que vai acontecer, né? Uma preocupação muito grande com o que vai acontecer. E aí isso acaba influenciando na autoestima, porque toda essa preocupação, toda essa previsão negativa do que vai acontecer, acaba te deixando com um sentimento de inferioridade, né? De que, eu não sou capaz. E aí, o que que acontece? Quando você está muito ansiosa para realizar alguma tarefa, por exemplo, mas aí tu não tem como fugir, né, tu precisa fazer isso, às vezes o nível de nervosismo nessa situação ele tá tão grande, tão elevado, que tu faz a tarefa. Mas esse nervosismo te atrapalha tanto que tu acaba cometendo alguns enganos, cometendo alguns erros. E aí, quando tu percebe que tu fez errado, o que que acontece? A autoestima vai lá embaixo, porque daí tu acaba reforçando a crença de que eu não sou capaz mesmo. Não, isso não é para mim. Né? Acaba reforçando todas essas crenças de inferioridade. Por outro lado, se você tem medo de alguma coisa, de realizar alguma tarefa, está ansiosa com alguma tarefa, e aí você evita de fazer, você diminui a tua autoestima também. Porque no início, tu até se alivia por não precisar fazer. Parece bom, Só né? que depois,
Só que depois tu se sente um fracasso, né? Passa pela tua cabeça, cara, de novo eu fracassei, de novo eu me rendi a isso, né? Então, para exemplificar para vocês essa questão, né? Eu vou dividir uma experiência particular, né? Uma história minha, que é o meu medo de dirigir, né? Que quem me conhece já sabe dessa história, mas eu tive muito medo de dirigir. Então, para fazer a CNH em si, para mim foi super tranquilo, né? Eu não tinha medo de nada, fui lá, fiz a carteira, fiz os testes, tudo certo. Mas aí depois, quando eu recebi efetivamente o documento, e aí um dia eu, né, fui sair de carro e acabei me assustando com uma situação lá. E aí pronto, né? Fiquei com muito medo de dirigir. E aí naquela época, isso há alguns anos atrás já, naquela época eu fazia faculdade. E eu morava no interior aqui de Ceará. E aí eu tinha que vir todo dia de lá até na cidade para depois pegar o ônibus para ir para outra cidade. E aí vinha eu, o meu irmão e uma vizinha de lá, né? A gente vinha juntos. Então, normalmente, eles dirigiam, daí para mim tava de boa, né? Tranquilo, Só que né? às vezes, sim, aí eu tava tranquila, né? Só que às vezes eles não tinham aula, enfim, acontecia, né, que eu precisava dirigir, que eu precisava vir dirigindo. E aí era sofrido. Nossa, assim, e aí vem bem aquela coisa, sabe? Eu ficava tão nervosa. A partir do momento que eu sabia que eu tinha que vir sozinha dirigindo, eu já começava a ter os sintomas, assim, né? E na hora eu ficava tão nervosa, a ponto de quase não conseguir controlar a embreagem de tanto que a minha perna tremia. Aí o Nossa. que acontecia? É óbvio que o carro ia morrer, né? É óbvio que eu ia fazer alguma coisa errada. E que Aí eu... justamente era o seu medo, né? O seu medo era de acontecer Exato! alguma coisa. Sim, exatamente. E aí, o que eu pensava? Meu, mas eu sou ruim mesmo nisso. Cara, isso, eu nunca vou conseguir fazer isso. Sabe? Isso não é pra mim. Aí tá, beleza. Passava isso, né? Ia pra casa, beleza. Aí depois, quando eles vinham, que aí eu poderia então treinar, tipo, quando eles estavam junto, eu poderia vir para eles irem me auxiliando e tal, para ir pegando a prática, enfim, eu não fazia, né? Porque assim, às vezes eu pensava, não, hoje eu vou. Aí eu começava a me sentir mal. Daí eu dizia, não, hoje eu não vou. Então, quando eu decidia não vir, aí eu me aliviava. E depois acontecia o quê? Aí eu me cobrava. Eu disse, cara, de novo, da próxima vez que eu precisar ir, vai acontecer tudo de novo. Porque, mais uma vez, eu deixei de fazer, E né? a autoestima ia lá embaixo, né? Nossa, total, né? Então, nas duas situações, a autoestima ia lá para baixo, né? Ia caindo, não tinha jeito. Mas, enfim, o que eu aprendi com isso, né? Depois de todo esse processo. Primeiro, que depois que eu consegui superar isso e começar a dirigir, aí a minha autoestima melhorou, principalmente a minha autoconfiança. Porque eu entendi que se eu fui capaz de superar isso, então eu sou capaz de superar outras coisas também, né? Eu comecei a acreditar mais em mim, então isso elevou a minha autoestima. E outra coisa que eu acredito que acontece também com outras pessoas é que assim, né, 50%, vamos dizer assim, do medo que eu tinha era eventualmente de fazer alguma coisa errada, né, e tal. Só que a outra metade, pelo menos, era o que os outros iam pensar de mim, deixando o carro morrer, batendo, enfim, né? Toda aquela cena que a gente cria, né? E aí, por isso que eu até gostaria que tu comentasse o que a gente pode fazer para parar de se importar com a opinião dos outros. Até antes de eu te responder essa pergunta, eu quero dividir que eu passei pela mesma situação. Foi até engraçado quando a gente começou a conversar sobre isso, porque eu pensei, meu Deus, eu também tive muito medo de dirigir depois que eu fiz a carteira. E nada, na verdade, nunca nada aconteceu. Eu nunca vi nenhum acidente que me gerou um susto, um medo, um trauma. E eu fiquei com muito medo. E realmente, quando eu comecei a dirigir, a pegar na prática e treinar, e pensei, vamos assim mesmo? Vamos com medo mesmo? Eu percebi essa questão da autoestima ter se elevado e eu pensei assim, se eu conseguir dirigir, perder esse medo, eu consigo tudo. Por exemplo, a live hoje, meu Deus, se eu conseguir dirigir, eu consigo fazer essa live hoje. Tipo É isso assim, aí.
E realmente, essa sensação de autoconfiança, de que eu sou capaz, de que eu consigo, então, faz toda a diferença, toda a diferença. E com relação a se preocupar e se importar muito com a opinião dos outros, o que que eu digo? Primeiro que é muito importante o autoconhecimento. Porque o que que eu percebo até nos relatos dos pacientes? Quando eu me conheço, eu sei do que eu gosto, do que eu não gosto, quais são os meus limites, até onde eu suporto naquela situação, até onde não. E eu sei também do que está acontecendo comigo. E quando a gente não tem esse conhecimento, a gente fica desesperado, sempre precisando que alguém dê a opinião dela. Eu preciso que a pessoa opine, eu preciso saber do que ela acha, eu preciso saber o que aquela pessoa vai pensar. E eu digo muito que, assim, existem pessoas que vão gostar de você exatamente do jeito que você é, e existem aquelas que não vão gostar exatamente do jeito que você é. Então, eu até trago da minha questão. Quando eu comecei a utilizar o Instagram, meu Deus, aquele nervosismo para fazer stories, eu não conseguia falar e me tremia todo, suava, meu Jesus amado, era um desespero. Aí eu pensava, tá, se eu não fizer, também vai ter motivo para as pessoas falarem alguma coisa de mim, porque quem quer fofocar, falar mal, vai falar do mesmo jeito, com motivo ou sem motivo. E ninguém, como diz você, ninguém tá pagando meus boletos, então eu vou lá fazer porque eu preciso, né? Porque faz parte. Então, o que que eu falo muito dessa questão de se preocupar muito com a opinião dos outros? Perceba quem é que está te dando opinião. Porque é uma coisa, eu estar passando por uma situação, daí eu converso com você, que também é psicóloga, que passa pela mesma situação que eu, que sofre tá na mesma realidade, no mesmo contexto. Mas outra coisa é eu pedir opinião, ou alguém vir com a opinião, uma pessoa que, sei lá, é minha vizinha, nem me conhece direito, uma pessoa que estudou comigo há muitos anos, e que não está mais no meu convívio, no meu contexto, não sabe mais quem eu sou, quais os perrengues que eu passo, o que está acontecendo comigo. Então, esse seria um primeiro ponto. Avaliar quem é que está te dando opinião. É uma pessoa que se importa com você? Que realmente te conhece? Porque se não for, já descarta, já filtra essa opinião. Porque não vai ser tão importante quanto a opinião de alguém que realmente se importa com você e te considera. Mas ainda que venha uma pessoa que considera você, que se preocupa, que te ama, que gosta muito, muito de você e te dê opinião, ainda você precisa avaliar por quê. Mesmo que você, psicóloga, mesma coisa que eu, esteja passando pelas mesmas situações, você tem um jeito de pensar, um jeito de agir, você tem um jeito de falar, você tem uma crença diferente da minha, você teve uma Sim. criação diferente da minha, você tem uma vivência diferente da minha. Então, ainda que aconteça as mesmas situações com nós duas somos pessoas diferentes. Então, nós vamos agir Sim. e lidar de jeitos diferentes na situação. Então, eu sempre digo muito isso. Avaliar quem é que está falando, se está no mesmo contexto que você ou não, e ainda que esteja no mesmo contexto, perceber se tem como levar em consideração. Porque, não vou nem dar exemplo em questão de graduação, mas se é uma pessoa que é solteira, vai conversar com uma que é casada, tem 2 filhos, e está passando por uma dificuldade naquela situação. Como que essa pessoa vai dar opinião para outra se ela não está vivendo aquilo? E ainda que esteja vivendo na mesma situação, são pessoas muito diferentes, né? Então eu sempre digo muito isso. Outra coisa que depois que eu aprendi eu achei muito válido é que a intenção das pessoas, daquelas que se importam com você, é muito boa. Geralmente é muito boa. A intenção Sim. de te ajudar de alguma forma. Mas nem sempre a ação dela, aquilo que ela vai falar, vai condizer com a intenção. Porque o olhar dela na situação é diferente do seu olhar. E aí eu pergunto para as pessoas que se preocupam muito com a opinião dos outros. Será que realmente vale mais a pena a opinião do outro, que está fora da situação, que não está vivenciando aquilo que você está vivenciando, ou a sua? Quem é que mais quer bem para você do que você mesmo? Sabe? Quem é que sabe mais do que você está passando do que você mesmo? Então, eu sempre digo para avaliar tudo isso e ficar atento se realmente é uma pessoa que se importa ou não, né? Como eu falei, porque exatamente, Bruna. Só a gente sabe o que sente e sofre. Não tem jeito. Ainda que venha a pessoa mais experiente. Tanto que nós, na psicologia, tem gente que acha que fazer terapia é receber conselho e só orientação, né? É só conversar. Sim. A pessoa vai chegar, o psicólogo vai chegar lá e me falar o que eu vou fazer. Não é Isso. assim que funciona. A gente utiliza de técnicas, dos nossos estudos, de ferramentas, para ajudar você a chegar na sua resposta. Porque você tem crenças Exato. diferentes da minha, né? Então, assim, é muito complicada essa questão de opinião. O que eu percebo é, quando você tem autoconhecimento,
Quando você sabe muito bem sobre si, tem essa autoconfiança bem formada, uma autoestima elevada, você nem se preocupa tanto e nem precisa tanto da opinião do outro, porque você já sabe, no geral, como lidar. É claro que existem situações, uma ou outra, que eu vou querer saber o que o outro tá achando, que eu vou querer saber, mas ainda assim é diferente, porque eu vou considerar, eu vou filtrar. Ah, então tá. Ah, fulano acha tal coisa, ok, eu levo em consideração, mas o que que eu quero? O que que eu acho? Entende? E aí eu vou fazer aquilo que eu senti que é melhor para mim. Tem pessoas que falam, ah, a gente tem que ir muito pela razão. Minha opinião, como Ingrid, né? Não necessariamente como psicóloga, que a gente vai muito pela intuição, porque a gente geralmente sabe e sente aquilo que é melhor naquela situação. Sim, E isso realmente é bem é bem importante mesmo, eu verdadeiro, né? concordo. Aham, Deixa eu só ver sim, aqui o comentário. Então, a ansiedade prejudica muito, muito mesmo. E o que que sim. acontece na ansiedade com relação a essa situação de se preocupar com a opinião do outro? A preocupação ela é tão grande e o medo do que o outro vai achar, meu Deus, se eu fizer isso, mas sei lá, fulano falou pra mim não fazer, eu vou fazer, mas o que que ele vai achar? O que que ele vai pensar de mim? Então é onde entra essas crises de ansiedade por conta do que o outro vai pensar, do que o outro vai achar. E quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente se sente mais confiante, mais segura e, consequentemente, a gente consegue fazer aquilo com mais naturalidade, mais leveza, entende? Claro, a questão até da busca pela aprovação, né? Né, que você se sente insegura e acaba buscando essa aprovação da outra pessoa e por isso você se preocupa tanto, né? Mas voltando, né, como eu gosto de falar, né? Sim. Alguém vem pedir se tu precisa de ajuda para pagar teus boletos? Acho que não, né? Então, talvez, assim, talvez seja o caso de repensar, ouvir a opinião, levar em consideração a opinião Exatamente. dessa pessoa, né? Exatamente. É que nem a Bruna comentou, a ansiedade traz essa sensação de insegurança. Por isso que é Sim, difícil dizer total. o qual que interfere mais na outra e por onde que começa. Mas existe uma grande relação das duas. E é nítido, até nos atendimentos que eu vejo, né? Que quando as pessoas têm uma confiança maior, as crises de ansiedade, a sensação de estar ansiosa, ela é bem menor. A preocupação com o que o outro está pensando e está achando é bem menor, porque a pessoa está mais confiante daquilo que ela sabe que é melhor para ela, né? Sim, E o que eu percebo também é que essa questão de ansiedade e autoestima acaba atrapalhando muito nas nossas crenças. As pessoas têm a sim. crença de que eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu não vou dar conta. E para quem não sabe, a crença é como se fosse uma verdade muito enraizada dentro de você de que aquilo é daquela forma. E a crença vem da infância, de situações que vão te acontecendo, de experiências que vão surgindo no caminho da sua vida e que vão sempre te afirmando aquilo. Então, várias coisas aconteceram na sua vida que te levaram a pensar: eu não vou conseguir, eu não sou capaz, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não sou o suficiente, eu não vou dar conta. E nesse quesito de eu não vou dar conta, eu não sou capaz, eu percebo que vem acontecendo muito hoje em dia, porque a gente está na era Uhum, da ansiedade, como muitos sim. falam, né? E uma pergunta que veio, Aline, que vai cair bem certinho para você é: como dar conta das tarefas? Porque às vezes são muitas tarefas, o dia a dia anda muito corrido e muito cheio, e a ansiedade bate com tudo quando a gente está cheio de coisas para fazer e não consegue se organizar para isso. Sim, realmente, essa pergunta ela vem bem de encontro com o que você estava falando, né? Como eu falei antes, a questão dos pensamentos catastróficos, né? Aquela preocupação exagerada com o que vai acontecer, preocupação com o futuro, toda essa preocupação, ela acaba reforçando justamente essas crenças de incapacidade, né? É como se parece que você é engolido pelas tarefas que tu tem, e aí Sim, isso acaba assustando, acaba desesperando. E aí realmente tu pensa, bah, mas eu não vou dar conta. Eu tenho tanta coisa para fazer. Eu não vou conseguir cumprir o prazo, não tem, né, não vou conseguir, não vai ter jeito, né? E realmente isso é bem típico, né, da ansiedade, é bem típico esse reforço das crenças que acaba diminuindo a autoestima. Não tem, né, não tem muito né, outra saída. Mas o que dá para a gente fazer para melhorar essa questão, né? Já entrando um pouquinho nas técnicas, né, da questão das técnicas que nós prometemos, né, sim. entregar as técnicas para o pessoal hoje. Então, eu vou dar uma dica
de como fazer para que as tarefas não tomem conta do teu dia a dia, para que tu consiga ter esse discernimento aí de que as tarefas são só tarefas e são pequenininhas, né? Então, qual que é a ideia? É que você pegue um papel e anote, faça uma lista com todas as tarefas que você tem para fazer naquele dia. Por que escrever, né? Por que fazer? Por que anotar? Quando você escreve, é como se você redimensionasse o tamanho dessas tuas preocupações. Então, enquanto essa lista de tarefas que você tem, ela está só no teu pensamento, elas acabam tomando uma proporção muito grande. Então, para ficar mais claro, para entender essa questão, se a gente pensar, quando falta energia elétrica, né, que assim, acredito que todo mundo já tenha feito isso na vida, né, de brincar de fazer sombra na frente da lanterna, na frente da vela, né? Eu tava fazendo isso antes de começar a live. Olha só. Então, e o que acontece com a sombra, né? Quando você está na frente da luz ali fazendo os gestos e tal, a sombra que é refletida na parede, ela é muito maior do que a tua mão, né? Então, é como se as tuas tarefas, enquanto elas estão só no teu pensamento, elas tivessem o tamanho da sombra que está projetada na parede. Só que a partir do momento em que você coloca isso no papel, ela é redimensionada para o tamanho da tua mão. Então, quando tu escreve, quando tu coloca isso no papel, tu enxerga com um tamanho menor. Tu acaba organizando e entendendo que não é tanta coisa assim também que eu tenho para fazer, né? E aí tu consegue ter uma visão diferente. Então, pegou o papel, fez a lista lá das tuas tarefas, de tudo que tu tem para fazer, né, durante o dia. Conforme tu vai realizando cada uma dessas tarefas, tu pega uma caneta, pega alguma coisa, e aí tu vai lá e faz um risquinho lá que tu cumpriu a tarefa. Chega no fim do dia, pega essa lista, olha lá e perceba a quantidade de coisas que você foi capaz de fazer nesse dia. E aí, sabe o que tu faz? Tu se parabeniza. Tipo, é isso aí, Aline. Valeu, né? É isso aí, tapinha nas costas, né? Se parabeniza por ter feito. Por que é importante se parabenizar por ter feito? Justamente para que, né, isso ensine o teu cérebro, né, que você se habitue a perceber as tuas conquistas, a entender o que tu faz. Isso vai ajudar a diminuir a questão da ansiedade do não dar conta, né? E vai te auxiliar também a melhorar a tua autoestima, porque tu vai começar a perceber justamente que você dá conta das coisas, né? Então, eu acho essa técnica, assim, show de bola, gosto muito dela, uso ela bastante, inclusive, né? Acho ela excelente. Então, com relação, né, a organização, eu adoro esse assunto. Acho que se eu não falasse de autoestima, acho que seria organização, porque eu gosto muito. E eu faço justamente isso. Quando eu tô com a cabeça assim, meu Deus, por onde que eu começo? Eu fico que nem barata tonta. Se eu não organizar meu dia, não funciona. Então eu faço uma lista de tudo que eu tenho que fazer ali na semana, naquele dia. E daí eu até gosto de enumerar qual que é a prioridade, por onde que eu começo, o que que é para aquele dia, o que que é para aquele horário. Não, o que que dá para esperar, o que que é para o próximo dia, ou para outra semana, para o final de semana. Então eu vou enumerando e depois eu vou dando aquele ok. E é muito satisfatório quando a gente dá aquele check, assim, né? Que foi feito. Sim. Hoje, assim, até relatando para vocês para ver se ajuda, eu tenho um planner ou agenda, enfim, e todos os dias eu anoto. Acho que só falta anotar assim, ó, horário do banho e de dormir, porque de resto eu anoto o café da manhã, eu tenho que ir no centro, aí eu tenho um atendimento tal horário, eu coloco o horário do almoço, porque como eu trabalho em casa, eu tenho que colocar o horário de almoço e de pausa, porque senão a gente não pausa, né, Aline? A gente continua e segue reto, né? A gente tem as duas coisas, né? Ou a gente não para, tipo, não consegue fazer essa definição, ou a gente se distrai muito fácil. Exatamente. Então, essa organização é essencial para isso realmente. Uma coisa que também me ajuda muito é post-it. Então, assim, Sim. tem que anotar alguma coisa que ainda tá fora da rotina. Eu preciso lembrar muito. Então, eu já pego vários post-its coloridos, já escrevo, anoto, eu coloco no computador. Se precisar, coloco até na geladeira, na cabeceira da cama. Mas eu anoto, assim,
Outra coisa que ajuda demais, para você ver como eu adoro o assunto, né? São aplicativos do celular de organização. Então, tem o Google Agenda, tem o Trello, que o pessoal usa bastante. Eu ainda gosto muito do Uhum. papel, né? O bendito do Sim, papel eu para também. escrever é vida, assim. Mas, quando eu preciso sair, eu esqueci a agenda, eu tenho um aplicativo, depois eu posso até deixar um print para vocês, o nome é Google Keep. São post-its no celular. Então ali eu consigo organizar de tudo um pouco. E também dá para fazer listinhas e depois eu dou aquele cliquezinho de que já foi feito, sabe? Então, assim, já faz anos que eu utilizo disso e me ajuda muito a organizar quais são as minhas prioridades. Porque o que que acontece? A gente está hoje num mundo em que parece que tudo é importante e a gente tem que fazer muita coisa, né? Eu ficava pensando, Sim. mas anos atrás as coisas eram mais tranquilas, mais leves, parece que não era tudo tão corrido. Eu não sei se é porque eu era criança, né? Ou se porque realmente a gente está numa era de tanta informação que parece que cada vez mais a gente quer abraçar o mundo e fazer de tudo um pouco. Uhum. Então, eu percebo que essa questão de organização facilita e dá uma acalmada na ansiedade, porque daí, como você mesmo falou, quando você coloca no papel, eu tenho essa sensação de que Uhum. aquele problema gigantesco de que eu tenho 1000 coisas para fazer, eu coloco ali e ele fica menor, como você disse. E Sim, parece que quando literalmente ele está no papel, ele está nas minhas mãos, eu tenho controle sobre sim, aquilo, né? E as pessoas exato. que têm ansiedade, elas têm essa dificuldade de não ter controle sobre as coisas. Então, quando eu tenho controle sobre aquelas coisas que eu estou ali, que eu anotei tudo ali para fazer, fica mais fácil de eu entender o que eu posso fazer agora, o que eu posso fazer depois. E assim, tem gente que fala, né, mas tudo é importante. Mas precisa organizar aquilo que é urgente, aquilo que é Uhum. importante, aquilo que é prioridade, né? O urgente é É isso aquilo que você aí. já devia ter feito, tem que fazer para agora já, né? E importante é todo o resto que dá para você ir colocando conforme as datas, os compromissos, os seus horários e sempre organizar. Mas é muito importante, porque eu percebi aqui pelos comentários que a dificuldade maior é a ansiedade. A questão da Uhum. ansiedade precisa também ter momentos de pausa e descanso. As Faz pessoas toda a diferença. procuram atropelar tudo e todas as coisas. Não, então, final de semana eu já vou adiantar esse horário, já vou... e tudo só quer adiantar, adiantar, adiantar. E Uhum. tem vezes que eu pergunto, mas vocês estão correndo do quê e para quê? Né? Quem está É correndo isso atrás de aí. você? Porque se não é uma coisa que o chefe pediu, fulano falou para fazer, vocês estão correndo do quê? Então, assim, organiza, coloca prioridade, coloca horário, data, prioriza, sim, mas descansar também faz parte de você ser produtivo. Uma vez acho que até Sim. fiz um post sobre isso, que o Uhum. descanso ele também é produtivo, porque quando você descansa, você recupera as suas energias, você relaxa, você renova ali as suas forças para você retomar com mais fôlego, mais energia, mais ânimo e até muitas vezes mais criativo, mais produtivo, mais empolgado, porque se eu já estou muito cansada, tanto fisicamente quanto mentalmente, eu só vou fazendo arrastado, eu já não funciono mais, né? Vai naquele Sim. automático assim, e aí a gente faz as coisas no mediano. Na verdade, você está tentando fazer, né? Você está ali. Ah, né? Por exemplo, a gente precisa produzir um conteúdo, né? Digitar né, um conteúdo e tal. Cara, às vezes a gente está tão cansada, né? E a gente está ali tentando fazer, né? Tá ali digitando, mas não vai. As ideias elas não se encontram, parece que tu não consegue formar o que tu precisa formar a ideia ali. Então, nesses momentos, assim, eu já comecei, ó. Quando eu chego nesse nível, Esse assim, que cansaço, né? não, chega, deu, deixa eu ir fazer outra coisa, deixa eu ir descansar, depois eu volto, porque não adianta insistir, você não descansa e não produz. E Sim. daí o que que acontece? A ansiedade vai lá em cima e a autoestima vai lá embaixo. Elas não andam juntas, né? Fica tudo contrário. Exatamente. Então, Exato. é realmente importante. E acaba E gerando essa questão dessas crenças que vão minar a autoestima, elas vão detonar a sim, autoestima, né? Eu não consigo, sim, eu não sou capaz, o outro faz melhor, eu não sou suficiente. Uma das coisas da autoestima é essa comparação com o outro. Então sempre parece que o outro faz mais, o outro faz melhor. E trazendo sobre essa questão de comparação, que também é uma dificuldade das pessoas, eu falo muito que, principalmente a questão das redes sociais, que é onde a gente mais se compara, as pessoas ali nos stories, elas vão mostrar 15 segundos do dia delas. Elas vão sim. mostrar a hora que o filho está sorrindo, a hora que elas estão viajando, estão passeando, estão de férias. Dificilmente alguém mostra quando tá chorando, quando tá no perrengue, quando tá pagando Uhum. boleto, quando tem que se matar de trabalhar, quando dá aquele bloqueio criativo na hora de criar conteúdo, né? Que é
que é o nosso sofrimento Sim, diário. Então, assim, sim, dificilmente a gente traz sobre. Eu gosto muitas vezes, no meu perfil, de trazer um pouquinho das dificuldades para as pessoas verem que psicólogo é gente, né? Ser humano, passa por problema e perrengue também. Mas é muito sim, difícil as pessoas, no geral, divulgarem sobre isso, trazerem isso. Então, até onde vale a pena você se comparar a sua vida toda, o seu dia inteiro, com 15 segundos da vida daquela pessoa que ela só colocou aqueles 15 segundos de felicidade, de bem-estar, de momentos bons, de momentos prazerosos, né? E sim, a questão da comparação, até tirando redes sociais. Ah, eu não uso redes sociais, mas ainda assim eu me comparo. Como que você vai medir a sua vida, a sua régua, com a vida do outro, sendo que a régua dele é diferente? Como que eu sim. vou tentar me comparar com uma pessoa que, mesmo que tenha a minha idade, mesmo que tenha o mesmo nicho que eu, mesmo que tenha a mesma profissão que eu, ainda assim, repito, ela teve uma crença diferente, uma criação diferente, ela tem uma interpretação diferente. Então, até onde é justo com você mesmo se comparar com uma pessoa que é diferente de você? Porque não tem como, não tem com quem eu me comparar, a não ser comigo mesma. Então, eu, Exato. Ingrid, posso me comparar com a Ingrid do ano passado. Então, hoje eu já evoluí, hoje eu já sou melhor em tal coisa, hoje eu já aprendi mais coisas, hoje eu já estou mais madura, eu passei por isso, por isso, por aquilo. Eu que trabalho com Instagram, tá? Como que estava meu Instagram em janeiro? E como é que tá agora? Então, isso eu posso me comparar. Mas eu Sim, comparar meu Instagram com o da Aline, que a gente começou em tempos diferentes, a gente tem jeitos diferentes de falar, de interagir, não é justo, nem comigo, nem com ela. exato. Porque eu justamente ia falar sobre esse exemplo. Se eu for olhar lá, o primeiro vídeo que eu gravei, o ano passado, gente, eu tenho vergonha dele. Mas, por outro lado, deixa ele lá, que é para eu me lembrar que eu melhorei, né? Porque realmente a gente vai evoluindo, a gente vai mudando. E é um processo. Então, se for para se comparar com alguém, então que seja com a gente mesmo no passado, né? Para e pensa, né, na tua vida. Quanto tu já evoluiu? Quanto tu já mudou? Quanto tu já melhorou? Tem coisa para melhorar? Olha, eu acredito que sim, todos nós temos, Sempre vai né? ter, eu acho, né? Sempre vai ter, sempre vai ter. Sim. Mas é interessante a gente parar às vezes e fazer essa comparação, fazer essa reflexão, né? Isso ajuda muito a fazer a gente se sentir bem, né? Como eu disse, eu tenho vergonha dos meus primeiros vídeos. Tá, tudo bem, eles Mas, estão lá. Aline, até como a nossa mentora falou, né? Para ter o melhor vídeo, precisa ter o pior, né? Precisa Precisa ter ter o pior, aquele senão. péssimo, aquele bem feio. Eu lembro do meu primeiro story, meu Deus do céu. Quando eu desliguei o Meu celular, Deus. eu tava assim, ó, tremendo, tremendo, tremendo. Mas hoje já é mais tranquilo. Mas para hoje eu ter chegado a fazer um stories mais tranquilo, para hoje eu chegar aqui nessa live, precisou todo um caminho em que eu fiz stories primeiro, em que primeiro eu me desesperei, aí depois eu fiquei mais tranquila, aí eu fui girando Uhum, autoconfiança, e daí eu fui treinando, aí eu aparecia todos os dias nos stories, aí eu comecei a fazer IGTV, e aí eu cheguei aqui. Então é engraçado porque exato. essas pessoas olham, como a gente já aprendeu esse termo, a gente olha o palco do outro e tenta comparar com o nosso Isso. bastidor. Então eu olho o psicólogo que tem lá, 30 mil seguidores, já tem 10 anos de experiência, tem agenda lotada. E aí eu acabei de me formar e eu tô lá me comparando com aquele que tá em outro estágio da vida dele. Sim, Então não é justo comigo eu comparar o meu bastidor, o meu dia a dia, com o palco do outro. Eu também não tô vendo o perrengue que ele também já passou, que ele passa, que ele tá passando. Então não é justo exatamente. fazer esse tipo de comparação, né? Exatamente, é isso aí mesmo. E essa E pe- comparação afeta tanto a ansiedade, que a gente fica assim, desesperado e fica pensando, fica preocupado, fica isso, fica aquilo, como a autoestima que vai lá embaixo, né? Vai lá no pé. sim, exatamente, é bem isso aí mesmo. E para a gente, Chega nas técnicas, enfim, né? isso, chegando, vamos passar para a questão das técnicas, né? Vamos Sim. entregar elas para vocês, já que nós prometemos, né? Mas assim, se alguém tiver também algum questionamento, eu vi que tem, ó, o pessoal tá pedindo aí, Ingrid, o que que tem nesse teu copo aí que tá dando sede? Daí então, Gente, é que como eu sou faladeira, eu tô com muita sede. Mas assim, o povo vai achar, nossa, deve ter um café bem gostoso. Eu não tomo café, então tem água mesmo. e Tem a, e algumas garrafinhas que a gente só toma no copo bonito pra dizer que é chique, né? a Bruna disse que você está tomando uma dose de autoestima. Pode ser também. Pode Pode ser. ser, né? Mas, Porque assim, ó, então assim, eu vou até falar que a próxima técnica vai estar até de acordo com o copo.
Uma técnica que a gente até usa muito, né, no dia a dia, eu estou usando exatamente nesse momento, se você é uma pessoa insegura, uma pessoa que não confia em você mesma, uma pessoa que tem medo das coisas, se preocupa demais, haja como se você fosse a pessoa mais confiante do mundo, a pessoa mais segura, a pessoa que não se preocupa, a pessoa assim, super empoderada, tipo isso. Então, assim, eu tô tomando um haja como se fosse confiante, sabe? Porque eu tava desesperada por essa live. E eu passei assim um dia em altos e baixos. Meu Deus, por que que eu marquei? Meu Deus, por que que eu tô fazendo essa live? Ai, não, mas vai ser muito legal. Nossa, tem muito conteúdo bom pra passar. Ai, meu Deus, não quero mais. Ai, meu Deus, tô passando mal. Ai, meu Deus, meu coração. Eu vou desmaiar. Eu falei no último minuto, Bruna, acho que eu vou desmaiar nessa live. Não, não vai dar certo? Vai acontecer alguma coisa? Falei, meu coração vai parar? E aí, quando começa, flui. Então, assim, o que que me ajudou? Foi todo esse treino de começar a aparecer aos poucos e de agir como se eu fosse confiante. Eu pensei assim, eu tenho conteúdo muito bom para passar para as pessoas, eu quero que ajude elas, eu quero que elas saibam sobre isso, né? Então eu vou fingir que eu tô super confiante aqui e eu vou trazer. E depois a coisa e gente, quando eu ouvi isso, parecia assim, ah, bobeira, né? Vou ter que fingir que eu sou confiante. Mas o negócio funciona. Eu tô trazendo porque o Funciona. negócio funciona. Eu não tô falando Pior porque que eu sou funciona. psicóloga e eu aprendi sobre a técnica. Não, porque eu coloquei em prática. E o que que eu mais vejo? Não existe uma coisa que você vai fazer e pronto, tô com a autoestima lá em cima, pronto, não sou mais Uhum, ansiosa. Primeiro, porque a ansiedade a gente sempre vai ter, né? É só uhum. questão de dosar até onde é saudável ou não. E É isso aí. segundo, porque assim, é treino, é um dia após o outro, né? É tudo questão de treino mental. Digo e repito na terapia, tudo é questão de treino mental. Você não chega na academia levantando 100 quilos. Você começou por um, por dois, por três. Eu não sei se eu passei de cinco, né? Mas a gente vai treinando. E se eu tivesse continuado, né, academia, a gente ia treinando, treinando até chegar lá no 100. Então, não é diferente com a autoestima, com a ansiedade. A gente treina, a gente coloca essas técnicas, essas habilidades, essas orientações, essas dicas que a gente está trazendo aqui em prática diariamente. É situação após situação. Não existe uma situação grande que vai acontecer e pronto. Eu já sou autoconfiante, minha autoestima está lá nas alturas. É um pouquinho de cada vez, todos os dias, o tempo todo. Em tudo que você puder, haja como se você fosse confiante, haja como se você fosse segura, haja como se você não estivesse se importando com a opinião do outro. Haja como se a sua opinião fosse a mais importante naquela situação. Haja como se você se sentisse a melhor mulher do mundo, a mais linda de todas. E aos poucos você vai começar a sentir isso naturalmente, não só no agindo. Sim, e essa questão do treino, é uma coisa assim que eu acabo sempre frisando bastante com os meus pacientes, porque o que que acontece? Você precisa treinar a técnica, né? Sim, Porque não adianta você, não, porque quando eu ficar, quando eu sentir a minha ansiedade ficar mais elevada, então eu vou agir como se eu não tivesse ansiedade. Nessa hora você não consegue aprender a técnica, você precisa treinar ela antes para que na hora da crise tu tenha ela aprendida já, né? E aí tu já fica consegue mais colocar ela em fácil, né? prática. Exato, né? Justamente por isso, porque senão se tu deixar para aprender na hora que você está nervosa, ela não vai ter o mesmo efeito do que se você já está habituado a fazer, né? Então é bem importante ter esse treino realmente, né? A outra técnica também, que vai de encontro com a primeira que você falou, né? Você falou da questão de organização para Sim. ansiedade, de listar as coisas, aí a gente comentou um pouco sobre isso. Uma que facilita e até complementa são a lista de méritos, que eu trago muito para os meus Uhum. pacientes. Então, assim, chegou o final do dia, anota no papel tudo que você fez. E, assim, tudo que você achar que foi importante, que, meu, foi difícil de fazer, foi diferente, eu ajudei alguém. Eu fui na academia mesmo que estava frio, coisas que precisaram de um esforço seu, anota, porque é um mérito seu ter feito aquilo, né? Eu digo muito que a gente tem isso na sociedade de que, como é que eu vou explicar? Não é mais que a minha obrigação fazer aquilo. Hum. E na verdade não funciona assim. A gente está acostumado a pensar isso, mas a gente tem que quebrar esse tipo de pensamento, porque tem muita coisa que pode até ser importante, necessário, nossa obrigação, mas precisou de um esforço nosso, né? Então a gente pode sim se parabenizar, comemorar, celebrar, como você mesmo falou, dar um tapinha nas costas e que bom que você conseguiu. Porque quando você tem um dia ruim, dificilmente
você se parabeniza, você vai só se criticar, só reclamar, só se culpar, porque uma situação ruim aconteceu naquele dia e estragou com Uhum. tudo, né? E aí você se sente a pior pessoa do mundo. Mas quando você tem um dia muito bom, dificilmente você se parabeniza. Você acha que, não foi mais que minha obrigação, é normal. E não é para ser normal, é para ser bom, é para ser maravilhoso. Você foi suficiente, você conseguiu, você foi capaz, deu certo. Então, assim, é importante ter essa lista de méritos em que você anota as coisas que você fez. E o que que acontece? Todos os dias você anotando, tem esse reforço, esse treino na sua mente de que eu sou capaz, eu consigo, eu dei conta, eu sou capaz, eu consigo, Uhum. eu dei conta. Quando você olha numa semana toda, você vai pensar, minha semana foi um saco, porque aconteceu isso, isso, aquilo. Tá, mas quando você olha o todo, você vê que foram mais dias bons, foram mais tentativas de fazer dar certo do que pequenas coisas ruins que aconteceram. Exato. Mas a gente olha sempre para quê? Para Pro bem coisa de ruim, tudo né? ruim. Exato. A gente acaba dando uma importância muito maior para isso. É aquela história, né? Tu fez 10 coisas no dia. 9 você fez certo. Uma deu errado. O que que você faz? Você se cobra pelo que deu errado. Mas você não olha para as 9 que você fez direitinho, que você fez bem, né? E aí, já nesse sentido, eu já vou trazer então a nossa próxima técnica, né? A quarta técnica que a gente trouxe para vocês, que o nome dela é neutralizando o crítico interno. Então, o que que é esse tal desse crítico interno? Sabe aquela vozinha, aquela voz assim interna dentro ali da tua cabeça, Ela bem que fica chata, né? Bem isso, aguda, essa assim. exata, essa bem chata, bem essa ali mesmo, que ela fica o tempo inteiro te colocando para baixo. Ela fica o tempo inteiro dizendo que não, porque você não vai conseguir, porque você não dá conta, né? Então, essa técnica ela vem justamente para deixar essa voz o mais baixinho possível. Então, qual que é a ideia? Né? Tu já reconheceu que tem ali essa vozinha que está te incomodando. A ideia é que você cria uma frase que quando você lembra dessa frase, você neutraliza essa voz. Ou então, quando tu está escutando essa vozinha ali no teu ouvido, te enchendo as paciências, tu vai usar, tu vai usar essa frase. É como Então, se por você exemplo, brigasse com você mesma, né? Tipo assim, para com mais isso. ou menos assim. É a história do anjinho e do diabinho no ombro, né? Que é Tipo bem isso. assim, acho que todo mundo tem essa Consegue analogia. visualizar bem, né? Exato. Então, qual que é a ideia? Cria essa frase para neutralizar. Então, por exemplo, você tem uma entrevista de emprego, né? Aí tá lá, né? Show de bola, vou lá, vou arrasar nessa entrevista de emprego. Tá bom, tu fala isso, logo depois vem a vozinha ali te dizendo, vai nada, o que tu vai fazer lá? Tu nem vai passar, essa vaga não é para ti, você não é capaz de dar conta. Então, ela tá ali. E o que que você pode falar nesse caso, por exemplo? Eu vou dar conta sim, eu sou capaz de fazer o que eu quiser. Ou então, algo assim mais genérico que pode usar, né, em qualquer situação. Aqui sou eu que mando. Então agora tu sai daqui, né? Algo assim, leve, algo na brincadeira, dá um apelido para essa voz. Né? Foi que nem quando nós duas passamos pela mesma situação de, eu não consigo dirigir, não vai dar certo. Não, eu consigo Sim, sim, eu sou capaz. E qualquer outra situação que veio depois, eu acho que você fizemos a mesma coisa. Se eu conseguir dirigir, eu consigo fazer isso aqui, né? Se eu perdi esse sim, medo aqui, vai dar certo. Eu até sim. estudei um pouco mais sobre essa questão da voz, né? Porque eu pensei assim, se alguém perguntar por que que existe essa voz dentro de nós, né? Aí eu fui atrás dessa resposta. E a gente chama de crítico interno. E o que que acontece? É para nos preparar para algo ruim. O Sim, intuito é nos proteger, nos preparar para algo ruim. Porém, a gente acaba ficando naquele algo ruim. Vai acontecer aquilo, e eu sou aquilo mesmo. Então, assim, o intuito é que nem a ansiedade, é nos sim, mostrar que tem algo ali que a gente tem que ficar em alerta, né? Só que a questão é que a gente acaba focando muito naquilo e frisando muito aquilo. E aí, quando acontece algo bom, a gente não foca naquilo, né? E aí, lendo sobre isso, até no livro fala que quando a gente tem esse crítico interno, a gente pode dar um apelido para ele, como você estava ali falando, sim, a valentona, o mandão, o senhor perfeito. Existem vários exemplos engraçados, assim. E que você, quando você percebe que essa voz não é sua, que é algo que vem na sua cabeça, mas é como se não fosse sua,
fica mais fácil de você rebater ela. Então você briga com ela. É como se você Uhum, brigasse com você mesmo, eu sempre digo. uhum. Questiona os seus pensamentos, que aquilo ali não é verdade. Entrando nessa questão de pensamento, até digo, né? Muitas pessoas, com relação à ansiedade, acabam, criam histórias, assim, eu penso que aconteceu tal coisa e aí eu vou longe. Por exemplo, me preocupei Sim. porque meu pai demorou para chegar em casa. Deve ter acontecido alguma coisa. Nossa, e se ele bateu o carro e aí o policial veio e aí ele foi para o hospital? E você vai longe, né? Você cria todo um Uhum. enredo, toda uma história e geralmente bem trágica, bem catastrófica. Só que É assim, a... fique até onde é verdade esse pensamento? O que, que me faz pensar que o meu pai tá acontecendo isso e gerou um acidente e tudo mais? Isso é verdade? Não, isso é só um pensamento. Então a gente tem que questionar esses pensamentos. Assim como a gente tem que calar a boca desse crítico interno, dessa vozinha muito chata que vem na nossa cabeça, né? Sim, exatamente. E a questão, né, voltando um pouquinho para a questão da ansiedade, né, ela lá no início, ela foi primordial. Esse aviso que ela nos dava lá no início, lá na pré-história, foi primordial para nossa sobrevivência, né? Então, isso aqui, o que que acontece? É como se isso não tivesse evoluído. Hoje as preocupações são outras, mas a vozinha da ansiedade, ela Ficou. continua ali. Ela continua te dando todos esses sinais e que às vezes são sinais falsos, né? É o tal dos alarmes falsos que a ansiedade ela vai te colocando, né? Então é importante ter isso em mente também e perceber isso, que em algum momento essa ansiedade lá na nossa pré-história, lá no início da nossa evolução, ela foi extremamente benéfica para nós. E ela ainda é, né? Só que o problema é quando ela sai do nosso controle, né? Mas essa técnica do crítico interno, eu gosto dela porque a partir do momento em que você começa a realmente treinar isso e essa voz vai ficando mais baixa, a ansiedade também ela passa a ser controlada, ela passa a diminuir e você passa a acreditar mais em você, né? Então assim, tu acaba fazendo as duas coisas com uma técnica só, tu acaba é aquilo que a gente falou. Não se sabe o que, que vem antes, né? Se é a ansiedade que influencia na autoestima Autoestima é o ou contrário, vice-versa, né? exato. Uhum. Então, E até ali, é, é, é um comentando sobre misto, né? essa questão da ansiedade, da pré-história, me responde aqui quem já assistiu o filme Os Crudes. Porque esse filme ele é muito bacana, é um filme infantil que traz sobre uma família, né, lá da época das cavernas, digamos assim, que eles têm muito medo. E para eles, na época, o medo era como essa ansiedade, ele era muito bom, porque é um medo de eu tenho que evitar tal coisa, porque senão vai vir um monstro, ou um bicho, ou isso, ou aquilo, eu tenho que cuidar com os animais da floresta e tudo mais. Então, assim, o medo naquela época ele era muito bom, porque protegia. Só que daí as coisas foram mudando, hoje em dia não funciona mais desse jeito, mas esse medo, essa ansiedade meio que continuou ali com a gente, né? E o que eu digo para as pessoas que são leigas, que não têm muito conhecimento ou que não fazem terapia, não procuram um autoconhecimento, mas para que tenham essa noção a partir de hoje no dia a dia. Perceba se esses sintomas de ansiedade ou de autoestima baixa, eles atrapalham muito no seu dia a dia. Se eles atrapalham muito no seu dia a dia, Uhum. comece a fazer esses questionamentos nos seus pensamentos. Tá, mas por que eu tô pensando isso? Será que isso é verdade mesmo? Mas o que me diz que isso é verdade? Porque às vezes a gente cria toda uma história na nossa cabeça e não é. E começa a questionar e a brigar com essa voz, sempre reforçando algo bom. Eu digo muito que a autoestima é no dia a dia, é na prática, é situação após situação. Não existe uma única coisa. Eu sempre falo isso. Então, assim, situação após situação, vá reforçando as coisas boas do seu dia a dia, as coisas boas em você, que você faz. Sim, com certeza. E falando em reforçar as coisas boas, né? Já vou pegar o gancho Sim. para a gente falar da nossa última técnica, então, que é um cartão de enfrentamento, né? Então, qual que é a ideia dessa técnica? Que você faça um bilhetinho, né? Ó, pega um post-it, pega um papel qualquer, e aí você escreve, faz essa pergunta nesse bilhetinho. O que eu vou fazer por mim hoje? Então, qual que é a ideia, né? Você coloca esse papel num lugar visível,
De preferência, sei lá, no espelho do banheiro, por exemplo, que é um lugar que tu enxerga logo de manhã, na porta da geladeira. Tem que ter Algum todos lugar os que dias, né? isso, que fique bem visível e que você veja todos os dias. Aí você vai ver essa pergunta e você vai responder essa pergunta, né? Ah, o que eu vou fazer por mim hoje? Então, pensando, por exemplo, se você está com um problema de ansiedade, o que você pode fazer hoje para te ajudar a melhorar essa situação? Então, voltando lá para o exemplo que eu falei do medo de dirigir. Uhum. Tá, o que eu posso fazer hoje, então, para melhorar um pouco isso? Será que eu posso entrar no carro, deixar ele desligado mesmo, mas só me acostumar com o banco do motorista? Será que isso eu dou conta de fazer hoje? Pode ser que sim. Então, vai lá. Isso é o que você vai fazer por você hoje. Ah, então, não, mas o problema não é ansiedade e o problema é autoestima? O que eu posso fazer hoje para me sentir melhor? Ah, eu vou passar um batom? Eu vou ouvir uma música que me deixe alegre, né? Ah, eu vou fazer, sei lá, eu vou cortar o cabelo, né? Claro, falando mais da questão da autoestima com cuidados externos, né? A gente sabe que Autocuidado. não é só isso, Uhum. mas são essas rotinas de autocuidado que elas vão reforçando a tua autoestima, né? E ao mesmo tempo elas vão diminuindo a ansiedade que você possa estar sentindo também, dependendo de qual que é o teu problema. Às vezes uma tarefa você acaba fazendo as duas coisas. Então, eu vou cortar o cabelo, isso já vai melhorar a tua autoestima e já vai te deixar mais confiante. Então a ansiedade já vai diminuir um pouquinho, né? Às Então já é vezes, algo. às vezes eu digo para algumas pacientes, né, que eu percebo nos relatos que quando é muito difícil começar a cuidar da autoestima de dentro para fora, que são as questões Uhum. mais internas, da personalidade ou da história de vida, a criação, enfim, eu digo para começar de fora para dentro, que é no cuidado, Sim, cuidar do cabelo, cuidar das unhas, cuidar de coisas que te fazem bem, que faz você se sentir bem com você, né? Quando for muito difícil cuidar de dentro para fora, começa de fora para dentro. Com certeza é muito diferente quando você acorda um dia, você se arruma, você passa uma maquiagem, e não é nem pelo outro, é sempre por você. Eu trago muito claro sim. isso, friso muito em todos os meus conteúdos. É sempre pensando em você. Porque quando você tá bem, quando você cuida de você, fica mais fácil cuidar dos outros. Cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar do namorado, cuidar no trabalho, cuidar dos colegas, da mãe. Seja qual for o contexto, quando você tá bem com você mesmo, fica mais fácil de estar melhor para cuidar do outro, né? Esses Sim. dias eu vi um vídeo que eu acho que eu até falei um dia sobre isso no Instagram, em que quando acontece alguma coisa no avião, de que vai cair, vai ter uma turbulência, enfim, o que eles pedem? Que a máscara seja colocada primeiro em você e não de você tentar cuidar do outro para colocar a máscara. Porque se acontece alguma coisa comigo, como é que eu ajudo a minha mãe, meu irmão, meu namorado, meu marido, meu Uhum. filho, papagaio? Se eu não tô bem, se eu não sobreviver, eu não consigo ajudar ele. Então eu preciso pensar em mim Sim, primeiro, eu cuido de mim, coloco em mim, e aí fica mais fácil de eu cuidar do outro. E isso claro. funciona no dia a dia, em tudo, em todas as coisas. Eu sempre digo, cuidar de você não é egoísmo, é amor próprio. E quando você cuida de você, você também está cuidando da outra pessoa. Pensa, as pessoas que estão aqui na live, eu não sei se são mães, filhas, qual for o contexto e a realidade. Pensa que quando você está bem, você vai estar muito melhor para outra pessoa. Você vai estar mais disposta, você vai estar mais alegre, você vai estar mais feliz, você vai estar mais empolgada, já vai fazer tudo muito diferente. Com mais disposição, mais ânimo, com mais amor e carinho na situação. Sim, com toda certeza, isso é fato. Quando a gente está bem, a gente realmente consegue ter um cuidado maior, né? Ou consegue cuidar melhor das outras pessoas. E a gente Exatamente. precisa abrir para o pessoal mandar umas perguntas para nós, né? Que a Sim, quem gente tiver acabou não perguntando, perguntas, né? deixa eu ver aqui os comentários. Muita gente que deu oi, que bom que vocês estão adorando. Ficou muito feliz. A Bruna falou, é dividir uma meta grande em pequenas metas, exatamente. Acho que na hora que você falou ali do carro, Uhum. né? Quando alguém vem Isso. com a questão do medo de dirigir, você não precisa já pegar no primeiro dia e dirigir com o carro. Entra dentro do carro. Fica você pensando como que vai ser para pegar o carro. No outro dia, entra e senta lá no banco do motorista. No outro, você só liga o carro e fica ali. Então, em Uhum. qualquer situação que seja a sua dificuldade,
comece em passos pequenos, mas passos firmes, para que você vá seguindo e cada dia mais conseguindo ir adiante. Então, assim, vamos dar uma retomada nas técnicas aqui para o pessoal, se quiser anotar, se quiser relembrar, e Uhum. enquanto isso vão mandando as dúvidas aí. Mas então Isso. a Aline trouxe a técnica de anotar quais são as tarefas, né? Enumerar prioridades, fazer a lista de méritos, que é muito importante para você perceber e reconhecer tudo que você fez naquele dia. A gente trouxe a técnica do haja como se, que é a mesma coisa que finge que. Finge que você é confiante, finge que você é segura, finge que você sabe, finge que você gosta, que você consegue, até que você consiga na prática, né? Até que aquilo fique fixo em você. A gente também trouxe a técnica do crítico interno, né? Pra gente diminuir essa vozinha e calar de vez essa voz que geralmente só nos atrapalha, nos dificulta e nos deixa no negativo. E a última técnica foi a Do do cartão de post-it, né? enfrentamento. Isso, Isso. aham. Qual que é a pergunta mesmo? O que? O que eu vou fazer por mim hoje? E Isso aí mesmo. define lá o que você vai fazer e põe em prática. E Senão põe em não prática, adianta exatamente. também, né? É isso aí, põe em Exatamente. Deixa prática. eu ver aqui. Eu acho que não tem nenhuma pergunta aqui. A gente também acabou trazendo as perguntas que vieram na caixinha de perguntas, Mas né? A gente já foi. isso. A gente Uhum, até preparou aqui o roteiro de acordo com a caixinha de perguntas e aí ficou uhum. mais fácil. Aqui vem uma pergunta agora. Quando a gente finge que é autoconfiante, melhora diretamente a autoestima? Com toda certeza. Ainda que seja o fingir, você começa no fingir. Mas daqui a pouco você vai entendendo que aquilo pode sim vir de você. Porque você vai reforçando. Porque assim, eu sempre digo que a Fran mesmo nos fala muito, né? A nossa mentora. O nosso cérebro, ele faz sempre o mesmo caminho. Então, eu sou Sim, insegura, eu sou insegura, eu sou insegura. Para mim me tornar mais segura, eu preciso fazer um novo caminho. Meus neurônios precisam criar um novo caminho, entender de um jeito diferente, fazer de uma forma diferente. Então, eu tenho que começar a treinar esse caminho novo. É como se eu estivesse abrindo uma estrada nova. E começa aos poucos ali, né? Primeiro é aquela estrada de é chão, isso aí aí. poeira, barro. E aos poucos a gente vai melhorando essa estrada. Então, você começa fingindo, tentando, agindo como se você fosse. Às vezes, olha uma pessoa, aquela pessoa, nossa, eu gosto muito daquela pessoa porque ela é muito confiante. Como que ela age? Como é que ela se porta? Como é que ela fala? É que nem aqui na live. Se eu vier assim, toda encolhida, fala baixo, daí eu vou demonstrar insegurança, daí eu não vou passar o conteúdo para vocês direito. Mas se eu venho com confiança de que eu sei daquilo que eu tô falando, eu tenho autoridade no assunto, chega diferente para você, chega diferente para as Sim, pessoas, né? Então, afeta com certeza diretamente na autoestima. E aí isso vai gerando, uma vai melhorando a outra, eu sempre digo, né? sim. Aí eu me torno mais autoconfiante, aí eu entendo que eu posso ser mais segura, daí eu posso ser mais segura, daí eu entendo que eu consigo falar melhor sobre aquilo, e aí eu vou me sentindo mais importante, aí eu vou me sentindo mais bonita. E aí vai virando um ciclo muito saudável, nada vicioso, mas muito saudável. Com certeza. É como se juntasse o fingir que é com os pequenos passos, Isso, né? Que a gente exatamente. vinha falando. Tu vai, inicialmente tu finge, depois tu começa a fazer com um pouquinho mais de confiança, aí depois um pouquinho mais. Então é justamente como se fundisse as duas questões, né? E enfim, essa é a ideia, né? Fazer até conseguir fazer de um jeito É a melhor. única opção, E é fazer até dar certo, né? exato. E quando tu falava da questão dos caminhos que a gente vai reforçando Uhum. no nosso cérebro, né? Eu gosto de exemplificar que quando a gente tenta, né, quando a gente começa a criar um novo hábito, a gente tem aquele caminho lá que a gente fazia, né, sempre fez do mesmo jeito, e a gente tem, então aquilo que a gente fazia é como se fosse uma estrada asfaltada já, né? Então é super automático você fazer isso. Você nem E aí percebe. você nem percebe. E aí, quando você começa a criar um novo hábito, é como se tu tivesse que abrir a estrada com facão, né? É difícil, é trabalhoso, só que é isso que faz a mudança, é isso que vai gerar essa mudança que a gente precisa, né? Então, é super importante insistir um pouco nesse caminho, né? Em reforçar esse caminho, reforçar esse hábito. Por isso que o Haja Como Se ajuda, né? Nossa, assim, é um dos que eu mais utilizo e que eu percebi nitidamente, assim, a diferença, sabe?
nessa questão de que, como eu trabalho aqui com o Instagram e tudo mais, até nos atendimentos, eu sou recém-formada, então gera aquela insegurança de, tá, mas eu vou fazer certo, eu vou fazer direito, a pessoa vai entender, haja como se, claro que eu estudo, eu faço a minha parte, eu estudo, eu pesquiso, eu vou atrás, eu busco diariamente, constantemente, cursos e mais cursos, livros e mais livros, né? Mas quando chega lá na hora, você tá com tudo ali. É que nem quando a gente ficava nervoso pra prova. Não parece que dá um branco? Às vezes o nervosismo é isso mesmo, né? Vai parecer que dá um branco, mas assim, haja como se você soubesse de tudo, como se você estivesse super confiante e você percebe que isso vem, daqui a pouco fica muito natural, daqui a pouco você não está mais agindo como se você está sendo confiante, segura, está se sentindo bonita, você é bonita e por aí vai, né? E aí isso ajuda também em todas essas crenças que você por anos foi pensando que, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não vou dar conta. Você começa a ter uma visão diferente, você começa a reforçar. Porque tudo foi reforço. Se você hoje não Sim. se sente bonita, se você hoje não se sente suficiente, é porque você reforçou por várias situações isso na sua mente. Então agora você precisa reforçar o contrário. Reforçou a estrada de asfalto, né? Exato. Agora, agora eu tenho que começar a reforçar a outra. Ingrid, olha só, tem um pessoal, tem as nossas colegas aí da mentoria, ali ó, a Thalita, A suas Bruna, lindas, obrigada. Valeu, Thalita, obrigada. Eu vi que entrou, que obrigada. a Bruna eu vi que estava aí também, a Bruna Giraldi Sim, também. Obrigada, meninas, pelo apoio também, né? E também desculpa pelos comentários que a gente não viu, né? Porque tem algumas coisas aí que sim, sim. a gente Sempre tem bastante vai coisa, deixar. né? Sim, vai indo. É muita experiência, né, Ingrid, em fazer Muito, live assim que nós muito. temos, né? Gente, até confesso que quando eu e a Aline começamos a combinar, a gente falou, corta isso, corta, porque era muita coisa e acho que ia ficar aqui, ó, umas 2 horas frouxo. Falei, não, já é assunto para a próxima live. Assim, ó, até se vocês já tiverem temas aí, podem passar. A Aline faz lá no dela, eu faço no meu, a gente faz juntas. A Mas com Lari também certeza. tá A aqui. Lari tá aí também. Obrigada, Lari, por aguentar a gente, nosso nervosismo também, né? Mas, gente, depois passa, tá? Eu fiquei desesperada e nervosa até o minuto de ligar. Depois que ligou, flui. Deixa eu Sim. ver, a Bruna mandou, já tem data para a próxima live. Calma, Bruna. Calma. Vai marcar, mas fica calma. Sem É isso aí. ansiedade, fica tranquila, vai dar tudo certo. Mas assim, até se depois ficar alguma dúvida que vocês quiserem deixar depois no direct pra gente, nas caixinhas de perguntas do nosso dia a dia, digo até para vocês, pessoal. A Aline fala sobre ansiedade e depressão. Sigam ela. Vocês que são os meus seguidores, sigam ela. Ela traz conteúdos muito, muito bons. E da mesma forma, né, o pessoal que me segue e aproveita aí todo o conteúdo que a Ingrid traz, que é excelente. Nossa, é show de bola. Eu sempre digo que eu me inspiro muito nos conteúdos dela, então Muito obrigada. aproveitem e sigam também, que com certeza vocês vão aprender muita coisa no perfil dela. Então, assim, eu vou dar um resumão sobre autoestima, né? Se a Aline depois tiver alguma coisinha para falar. E aí a gente já Uhum. vai se despedindo e finalizando. Até lembrando que depois eu vou baixar a live, vai ficar salva. Mas assim, basicamente, uma última pergunta que eu lembro que veio, né? Como melhorar a autoestima? Como elevar a autoestima? Basicamente, você precisa desses três fatores, né? O tripé da autoestima equilibrado. Então, começa a se questionar e a perceber quais são os pensamentos que eu estou nutrindo sobre mim. Eu tenho pensamentos geralmente positivos e até pensamentos verdadeiros sobre mim. Eu só fico minando o dia, eu não sou capaz, eu não consigo, nada dá certo, eu sou burra, eu sou idiota, eu sou feia. Que tipo de pensamento que você tem sobre você? E se você tem pensamentos negativos, comece a treinar, como a gente falou muito aqui, reforçar e agir como se você tivesse pensamentos bons. E diariamente vá reforçando isso em você. Esse seria o autoconceito. Amor próprio. Quais são os sentimentos que você tem por você? Você gosta da pessoa que você é? Você gosta das coisas que você faz por você? Você tem feito coisas que te fazem bem? Você tem cuidado de você? Isso vai gerar esse amor próprio, esse amor por você mesmo. Esse sentimento de, não, eu preciso cuidar de mim porque eu sou importante para mim. De novo, eu reforço. Se for muito difícil, age como se você fosse a sua prioridade, ainda que você hoje não consiga ver isso. E o terceiro seria a autoconfiança, que é o quanto eu me orgulho, né? O quanto eu estou de acordo com as atitudes que eu tenho. Então, começa a perceber que tipo de atitude você está tendo no seu dia a dia. Às vezes, você é uma pessoa que você faz as melhores das coisas
para os outros, mas não para você. E aí, como é que fica essa autoconfiança? Como é que fica essa visão de você com você mesmo? Você pode ser a pessoa mais incrível para o outro, mas para você mesmo você não se doa para você, você não cuida de você, você não dá atenção para você, você não se coloca como prioridade. E aí é onde vai interferir, né, na autoestima, né? Então, quando você cuida desses três fatores, os pensamentos que você tem por você, os sentimentos e o quanto você se orgulha de você, das coisas que você faz, automaticamente a sua autoestima vai ficar boa, elevada. E em relação à ansiedade, o que eu tenho, assim, digamos assim, a mensagem que eu queria deixar para vocês é que, assim, a ansiedade realmente, ela traz muito sofrimento, né? Os sintomas da ansiedade, eles são sofridos, eles são muito fortes, né? Como eu falei antes na questão do dirigir, eu ficava tão nervosa que a minha perna tremia a ponto de não conseguir controlar a embreagem, né? Isso é só um dos sintomas, né? E realmente isso traz muito sofrimento quando a gente está em crise. Só que a notícia boa disso tudo é que tem jeito, que tem como melhorar. E às vezes esse jeito é muito mais simples do que a gente imagina, né? Através de técnicas, bom, a própria terapia, né? A gente é meio suspeito em falar, mas enfim, Super suspeito. a terapia é excelente. A terapia cognitivo-comportamental para ansiedade, ela tem resultados mais duradouros até do que medicamentos. Então, é sofrido, né? É angustiante, mas tem jeito, tem como melhorar e é mais fácil do que você imagina, né? Então, essa é Sim. a mensagem que eu gostaria de deixar, né? E lembrando que a ansiedade e a autoestima, elas andam juntas e uma vai influenciando na outra. Quando uma tá boa, vai influenciando para a outra melhorar também e é assim que segue, né? Exato. E assim, ó, até com relação à terapia, se alguém tem alguma dúvida de como que funciona, como fazer, o que não fazer, por quanto tempo, vocês podem tirar dúvidas comigo, com a Aline, podem perguntar, se Uhum. quiser falar no direct. Tem o nosso contato ali, tanto na minha bio quanto na dela, tem o nosso contato, nosso número, nosso telefone, para que a gente tire as dúvidas de vocês, porque muitas vezes ainda existe na mente de algumas pessoas esse receio, esse medo da terapia. É só quando a pessoa Sim, tem um problema muito sério, um transtorno, uma dificuldade muito grande. Tem muitas e muitas pessoas que começam a terapia pura e simplesmente por curiosidade, por autoconhecimento, por querer se conhecer e se entender mais. Ah, Ingrid, eu vim aqui porque eu não sei dizer não para as pessoas. Eu vim aqui porque eu não sei o que que eu quero, o que que eu não quero da minha vida. Eu vim aqui porque eu uhum. preciso entender melhor sobre tal coisa que aconteceu na minha infância. Às vezes não precisa ser uma coisa grandiosa, um grande trauma que aconteceu. Ah, eu tô numa depressão profunda. Não necessariamente, seja qual for a tua queixa, a tua dificuldade, se você percebe que atrapalha na sua vida, no seu dia a dia, nos seus afazeres, no seu trabalho, nos seus estudos, e tá te afetando de uma forma significativa, é importante ser avaliado. E aí você vem, tira dúvida com a gente conversa. Aqui nos nossos Instagrams tem muito conteúdo gratuito para vocês se utilizarem. É para Sim, contribuir, é para ajudar, é para melhorar, seja qual for a sua demanda. é isso aí. Fiquem à vontade, olhem Fica a dica, bastante, né, Aline? aproveitem os conteúdos aí gratuitos, aí tem bastante coisa boa, né, nos dois Isso. perfis. Então, assim, gente, lembrando que eu vou deixar salvo depois. Se ficou mais alguma dúvida, vocês podem perguntar ou deixar depois no nosso direct. Já agradeço demais quem compartilhou durante essas semanas, quem mandou pergunta. Teve gente que mandou, eu não vou poder assistir, mas depois eu vejo no gravado. Não tem problema, a gente já vai deixar gravado justamente por isso. É um conteúdo que eu acho que é importante que as pessoas vejam. Se você gostou muito de alguma coisa aqui e sabe que alguém precisa, manda depois para ela assistir no gravado. Depois eu já vou deixar salvo, vou colocar aqui no perfil, vou passar para a Aline também. Aline, muito obrigada por ter aceitado o convite, ter me ajudado na minha primeira live. Gente, era a minha primeira Imagina. live. Vocês não estão entendendo o quanto eu agi como se eu fosse confiante. Então, assim, obrigada de coração. Foi muito gostoso bater esse papo aqui com você. E espero que logo, logo a gente já tenha um próximo tema e a gente faça mais lives juntas, tá bom? Olha, gostei da ideia, tá? Com certeza a gente faz outras juntas. E também eu quero te agradecer muito,
né, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui dividindo esse momento contigo, trocando essa ideia contigo. E, né, super especial a gente estar fazendo isso. E eu quero agradecer também as pessoas que nos acompanharam, né? De novo, desculpa pelos comentários que a gente acabou não olhando, né? Acaba sendo um pouco de inexperiência da nossa parte, de não conseguir manejar tão bem essa questão, mas a gente vai melhorar, tá? Prometo que a gente vai melhorar. Sim, a gente tem que fazer a pior live para chegar na melhor live, né? Pois é, exatamente. Senão, como é que a gente vai comparar com o nosso passado, né? Então, Não né? tem. Tem que ter essa Então, primeira, né? exato. Então, obrigada a cada um de vocês que participou, obrigada a cada um de vocês que interagiu também durante a semana aí, que mandou perguntas, que, né, enfim, que interagiu, que compartilhou. Muito obrigada para todos e Ingrid, obrigada de coração pelo Imagina, convite, obrigada adorei. também. Nossa, estou bem Foi feliz muito bom, aqui né? No fim foi muito gostoso. Foi, com certeza, com certeza. Então tá bom. Gente, obrigada mesmo, tá? Uma ótima noite para você. Depois fica gravado para vocês assistirem. Um super beijo. Tchau.